Você sabia que vários grandes homens de Deus na Bíblia, pessoas que foram tremendamente usadas pelo Senhor, também enfrentaram quadros de depressão? Eu já vi algumas pessoas dizendo que isso é uma ação demoníaca. Em algumas instâncias talvez até seja, mas também é uma questão clínica, é uma questão psiquiátrica em alguns momentos, que pode ter algum tipo de tratamento psicológico ou, em alguns casos mais graves, até psiquiátricos, porque é uma questão de neurotransmissores, é uma questão química do seu cérebro que tem que ser acompanhada. Então é sempre importante também entender que existe o lado da medicina que pode ajudar. Mas é importante também entender que o Senhor Deus tem o melhor conselho e também o melhor tratamento para você que está enfrentando um problema de depressão. A palavra diz no livro de Salmos, no capítulo 34, no versículo 18, o texto que diz o seguinte: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Esse abatimento, este quebrantamento, tem exatamente a ver com uma pessoa que se encontra nesse quadro que eu disse anteriormente, de uma tristeza que permanece por muito tempo e, em alguns casos, não tem nenhuma explicação lógica. O Senhor também tem a sua forma de trabalhar com pessoas que estão com esse problema. E, como eu disse anteriormente, várias pessoas que a palavra, é interessante dizer isso porque a palavra não esconde a humanidade dos grandes homens e mulheres de Deus. O Senhor não esconde que eles também enfrentaram grandes problemas, inclusive, como eu pontuei anteriormente, questões de depressão. Você sabia disso? A exemplo de como o Senhor Deus tratou com Elias. Você sabia que Elias enfrentou um quadro que, se você apresentar para qualquer médico hoje, ele claramente, qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra, vai dizer claramente que é um quadro de depressão? Pois é, a palavra fala que Elias, depois que enfrentou ali todos os profetas de Baal, que viu a glória de Deus, que viu o agir de Deus, que viu a manifestação do poder de Deus, logo depois a palavra diz que Elias foi ameaçado por Jezabel. E o que ele fez? Ele fez algo que as pessoas que estão em depressão costumam fazer. Ele se isolou. Elias foi para o deserto para fugir, para uma caverna, para se esconder, para se isolar. Várias pessoas que estão passando por problemas de depressão também se isolam, não querem contatos sociais, reduzem o contato social ao máximo possível. Às vezes se trancam num quarto, querem ficar no escuro o dia todo, se deixar o tempo todo. É um quadro e é um sinal muito grave. Elias fez algo parecido. Perceba que logo depois de ver a glória de Deus e enfrentar um grande problema e ver o agir do Senhor, ele simplesmente foge. Depois que soube de mais ameaças de Jezabel contra a sua vida, ele vai e se esconde na caverna, foge, se isola. A palavra também diz que naquele momento Elias teve muito sono e nem queria mais levantar. Está escrito na palavra isso em Reis. Então, é um outro sinal de uma pessoa que está em depressão, letargia, não tem ânimo, não tem vontade de se levantar, de fazer as coisas que fazia anteriormente, não tem mais vontade de fazer nada, quer só ficar dormindo, se deixar. É um outro quadro. A palavra diz que o quadro de Elias era tão sério que o anjo do Senhor tinha que vir para praticamente forçá-lo a se alimentar. O anjo do Senhor vinha para forçá-lo a se alimentar. Tal era o quadro que ele estava enfrentando. Como foi que Elias saiu disso? Ele saiu no momento em que o Senhor Deus faz algo que hoje é feito nos consultórios terapêuticos aí da psicólogo, da psiquiatria. Deus começa a conversar com Elias e a primeira coisa que Deus fala com Elias é o seguinte: Elias, o que você está fazendo aqui nessa caverna? Em outras palavras, por que você está aqui? Quem te trouxe para cá? Quem mandou você vir para cá? Quem mandou você se isolar, se esconder, fugir? Porque Elias começa a falar com Deus e dizia assim: Senhor, só restou eu dos profetas do Senhor. É outro quadro que a pessoa que está enfrentando uma situação de depressão, ela sente, ela se sente sozinha, como se não tivesse mais ninguém com ela, ninguém para ajudá-la, ninguém para apoiá-la, que ela está abandonada e que ninguém mais quer saber dela. E Elias estava enganado. Foi aí que o Senhor Deus disse para ele: não, ainda tem 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Ou seja, você não está sozinho, você ainda tem companhia, ainda tem outros homens de Deus, outros homens meus que estão aí e podem te ajudar. E o Senhor dá uma instrução para Elias clara,
para que ele ungisse ali alguns ajudadores. É outro sinal importante agora de como você deve, no seu relacionamento com Deus, entender o que fazer para sair desse quadro. Primeiro, buscar ajuda. Muitas vezes o quadro de depressão se intensificou na sua vida porque você começou a assumir tantas preocupações, tantas coisas para você fazer, e você chegou uma hora que ficou cansado, que está sobrecarregado, porque está tentando resolver tudo sozinho. Então isso causa uma depressão, uma tristeza, um desânimo, porque é muito peso para uma pessoa só. Aprenda que fardos compartilhados se tornam mais leves. Então é importante você saber que existem pessoas que também estão passando os mesmos problemas, e também existem pessoas que podem te ajudar a sair dessa situação. E você pode recorrer a elas, buscar de Deus que a oriente quem são essas pessoas a você, para que você possa ter essa ajuda que você precisa. Nesse momento, por exemplo, talvez eu seja uma dessas pessoas que Deus levantou e trouxe através desse vídeo para falar para você que o Senhor está contigo, Ele quer te levantar dessa situação. O Senhor começa a conversar com Elias, começa a aconselhá-lo, mostrar que ele não está sozinho. E o que ele faz? O fortalece, o renova, traz um alimento, ele come, se alegra, se fortalece, recobra o ânimo, a força, através do relacionamento com Deus. A única forma de você sair do quadro de depressão que você está nesse momento, primeira coisa é você entender que você pode recorrer ao Senhor, você pode se relacionar com Deus e saber que nele há saída para você. Elias saiu daquela situação e não foi à toa que Deus fez uma obra ainda mais forte, mais poderosa na vida dele. Tão forte foi essa obra que a palavra diz que o Senhor o levou para estar com ele. Olha que coisa tremenda, olha que maravilha. O homem que estava em depressão, que estava achando que estava sozinho, abandonado, rejeitado, agora estava na presença do Pai, levado pelo próprio Deus para a sua presença. Então é assim que Deus quer fazer. Ele ainda tem obras superiores para fazer na sua vida, e você tem que apenas entender, se relacionar com Ele, saber que nele há força para você. A palavra fala também sobre um outro grande homem, que eu vou apenas resumir a história. Jó, por exemplo, enfrentou um quadro terrível de depressão. A palavra fala que ele se reuniu com seus amigos que o acusaram, que ficava tentando vilipendiá-lo. Ele estava num quadro muito triste da sua vida naquele momento, se coçando com um caco de telha, tal lepra no seu corpo, perdeu os filhos, perdeu as fazendas, perdeu tudo. E a palavra fala que os amigos foram até ele e ele ficou em silêncio. É um outro problema que as pessoas que estão em depressão enfrentam, elas se calam. Não falam, não conversam com ninguém, querem se isolar e não conversam. E tem gente que está em depressão perto de você e você nem sabe, porque a pessoa se fecha, se cala, não conversa, e o quadro vai se alastrando cada vez mais. Então, outra coisa que você tem que fazer, para se relacionar com Deus, você precisa conversar com Ele. Então converse com o Senhor e, como eu disse, em algumas situações, não só com Deus, mas também busque uma ajuda que o próprio Senhor vai te orientar, psicológica, um atendimento que vai te ajudar nesse sentido. A palavra fala também sobre um outro grande homem de Deus que enfrentou um problema terrível, Jonas. Jonas também estava num quadro muito complicado, porque Deus o havia mandado para um lugar que ele não queria ir, ele estava brigando com Deus a todo custo para não ir para aquele lugar, e o Senhor disse: você tem que ir, porque eu tenho uma obra para fazer ali, e passou por todo aquele processo de estar no ventre do peixe, foi parar onde Deus havia orientado, ele acabou aceitando, fez a obra. Quando o ninivita se converteu, ele pediu para morrer, porque ele não queria que aqueles homens se convertessem, ele queria que Deus os castigasse. Mas o Senhor disse: mas é justo que se faça isso? Esses homens não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, então eu não vou dar uma chance para eles, você é melhor do que eles? E Deus fez Jonas refletir sobre aquela situação toda, e ele entendeu que realmente o Senhor, ele sabe como conduzir tudo, e não somos juízes, só Deus pode nos julgar. Você está num quadro depressivo, assim como Elias esteve, como Jó esteve, como Jonas esteve, ainda assim tenha certeza de que o Senhor não desistiu de você e Ele está perto. Ainda que você pense que Ele está longe de você, que Ele não está te vendo, o Senhor está perto de você e Ele com certeza vai te ouvir, vai te ajudar e vai te levantar. Amém? Então, que Deus continue abençoando a sua vida. A minha oração é que você se levante desse quadro e seja uma grande bênção, como Elias foi quando se levantou, como Jó foi quando se levantou, Deus devolveu em dobro tudo que ele havia perdido, e como Jonas foi
após se levantar também, Deus o honrou grandiosamente, porque ele fez a sua vontade se cumprir. Assim o Senhor também faça em sua vida, que ele te abençoe grandiosamente ao se levantar desse quadro depressivo. Amém? Que Deus abençoe sua vida, não deixe de compartilhar esse vídeo, inscreva-se no canal, ajude outras pessoas também a serem alcançadas, curtindo e dando joinha aí nesse vídeo. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.